Olá pessoal, como estão? Sejam bem-vindos à aula que eu há muito tempo, nesse caso, havia prometido, que é mais ou menos acerca da hipertensão arterial. Então, hoje aqui no nosso canal de Ciências Médicas de Moçambique, vamos falar acerca da hipertensão arterial. Então, como conceito da hipertensão arterial, nós temos que a hipertensão arterial, comumente conhecida como pressão alta, é uma condição crônica caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Então, essa pressão é exercida pelo sangue contra as paredes das artérias, é essencial para a circulação, mas quando se torna excessiva, pode danificar alguns órgãos vitais, como é o caso do coração, os rins, o cérebro e outros. Quanto à epidemiologia, a hipertensão é um problema de saúde pública global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e, nesse caso, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como é o caso do infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral. A prevalência da hipertensão aumenta mais com a idade e está associada a diversos fatores, como é o caso da obesidade, o sedentarismo e o histórico familiar de hipertensão arterial. Então, quanto aos fatores de risco, vamos dividir em dois tipos, onde lá nós temos os grupos de fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Então, nos modificáveis vamos encontrar a obesidade, o sedentarismo, a dieta rica em sódio e pobre em potássio, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, assim como o estresse. Nos fatores de risco não modificáveis, encontramos a idade, o histórico familiar, a raça, doenças renais e crônicas, nesse caso, doenças renais crônicas, que vão, nesse caso, provocar aquela sequência daquele processo, nesse caso, onde lá nós vamos encontrar o sistema renina-angiotensina, esses estão, nesse caso, envolvidos por meio, nesse caso, das doenças renais crônicas. Depois daí temos a diabetes, que também não é modificável. Então, na parte da fisiopatologia, nós vamos encontrar que ela é muito complexa e é multifatorial, envolvendo diversos mecanismos, como é o caso do aumento da resistência vascular periférica, temos o aumento do volume sanguíneo, a disfunção endotelial, a alteração do sistema nervoso autônomo e a alteração de algumas hormonas, que é o caso daquele sistema que eu já falava aqui anteriormente, que é o caso do sistema renina, angiotensina e aldosterona. Quanto ao quadro clínico, em muitos casos a hipertensão é assintomática e quando presente, nesse caso os sinais e sintomas, nós lá podemos encontrar a dor de cabeça, as vertigens, o zumbido nos ouvidos, sangramento nasal, assim como a visão turva. Então, como complicações, a hipertensão não tratada pode levar a graves complicações, como é o caso das doenças arteriais coronárias, acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica, a retinopatia hipertensiva. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico da hipertensão é feita por meio da medição da pressão arterial em diferentes ocasiões, porque não é apenas hoje que eu, por exemplo, venho ao consultório que já serei determinado como um hipertenso, ou seja, não é apenas com uma única medição que nós vamos determinar que um paciente é hipertenso, mas sim deve ser em várias medições. E dentro dessas várias medições, o mesmo paciente tem que ter os valores sistólicos, nesse caso para a pressão arterial acima dos 140 milímetros de mercúrio e para os valores da diastólica acima dos 90 milímetros de mercúrio. Então, quanto ao diagnóstico diferencial, é importante diferenciar a hipertensão, nesse caso primária, que é essencial, que não tem uma causa específica identificada, da secundária, que é aquela que já vem sendo causada por um outro problema que já esteja lá inerente nesse mesmo paciente. Quanto ao tratamento,
O tratamento da hipertensão visa controlar a pressão arterial e prevenir complicações. E lá dentro desse mesmo tratamento nós vamos encontrar alguns tratamentos medicamentosos, assim tanto como os não medicamentosos. Nos não medicamentosos, em que lá inclui, nesse caso, a mudança do estilo de vida, que é, nesse caso, ter uma dieta saudável, fazer atividades físicas regularmente, a redução do consumo de sal e álcool e a cessação do tabagismo. Esses são os estilos de vida que podem ajudar, nesse caso, no caso de um paciente que já esteja com a hipertensão instaurada. Então, quanto aos medicamentos, temos aí os diuréticos, os beta-bloqueadores, temos os inibidores da enzima conversora da angiotensina, temos os bloqueadores de receptores da angiotensina 2, os bloqueadores de canais de cálcio. Esses são alguns tipos de medicamentos que podemos usar nos casos de pacientes com hipertensão arterial. Então, em Moçambique também temos alguns nossos medicamentos que nós podemos usar. Então, em Moçambique, usamos os seguintes medicamentos. Na primeira linha, temos os diuréticos tiazídicos e poupadores de potássio, que é o caso do amilorido e hidroclorotiazida. E também podemos usar ainda na primeira linha um diurético da ANSA de Henle, que atua nesse caso na ANSA de Henle, que é a furosemida. Na segunda linha temos um diurético bloqueador de canais, nesse caso de cálcio, que temos a amlodipina ou nifedipina. Ou seja, usamos um diurético, aquele da primeira linha, mais um bloqueador de canal de cálcio, que pode ser amlodipina ou nifedipina. E nas mulheres grávidas, geralmente usamos a metildopa. Então, na terceira linha, usamos ainda um diurético, mais um bloqueador dos canais de cálcio, mais um beta-bloqueador, que é o caso do propanolol ou atenolol. Então, na quarta linha, usamos os inibidores da enzima de conversão, como é o caso do captopril, o enalapril e o lisinopril. Então, como prognóstico para esses nossos pacientes, esses nossos pacientes com tratamento adequado, o prognóstico é bom. Mas, no entanto, caso não venha, nesse caso, a seguir, nesse caso, a aderir a esse mesmo tratamento, poderá lhe levar a ter complicações muito, mas muito graves. Então, como prevenção, nós temos aqui que a prevenção da hipertensão envolve a adoção, nesse caso, de estilos de vida saudável desde a infância, incluindo a alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas. Temos ainda a prática regular, nesse caso, de atividades físicas, como eu já havia mencionado. Temos o controlo do peso, temos o não fumar, temos ainda a moderação no consumo do álcool. Então, como uma observação que eu tenho a dizer-vos, meu público, é o seguinte: esse vídeo apenas só vem para informar. Então, para o paciente que já está com o quadro de hipertensão instaurada, ele deve ir a um médico ou a uma unidade sanitária, consultar um profissional de saúde e que poderá dar o seu veredito final quanto a essas questões. Então, chegado aqui, o meu muito obrigado por nos acompanhar e, assim sendo, é mais um vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever. O meu muito obrigado.